Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 24 de março de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Bem, meus irmãos, então, estamos aqui agradecidos a Deus, como já fizemos o agradecimento a esta pleiade de espíritos amorosos que fazem parte da comissão de Abel Sebastião de Almeida, zelosos companheiros da espiritualidade, que tanto nos conhecem, que tanto nos amparam, estão sempre conosco. Então, meus irmãos, agora, como sempre o fazemos, para nós nos prepararmos a nossa psicosfera, que é muito importante para esses trabalhos, nós vamos fazer a leitura de uma página da obra Vinde a Mim, psicografia de Carlos Bacelli e mensagem ditada por irmão José. Vou pedir à nossa irmã Marisa a gentileza de fazer a leitura para nós. Boa noite. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Isso é o capítulo 5 do nosso Evangelho, Bem-aventurados aflitos. Existem deveres impostos pela consciência que sempre muito custam àqueles que são chamados a cumpri-los, sobretudo no orbe onde, infelizmente, as conveniências humanas ainda prevalecem sobre a verdade. Não resta dúvida de que, na Terra, mesmo entre os mais ardorosos defensores do bem, existe uma contemporização em torno do mal. E, não raro, por estranho pareça, essa contemporização com o mal se dá justamente sob o falso preceito de se praticar o bem. Trata-se este de um dos piores sofismas para que o erro e a mentira continuem se perpetuando e confundindo os que, por si, ainda não sabem distinguir o joio do trigo. Por esta razão, quase sempre, os fiéis discípulos do bem haverão de se sentir sozinhos, sem poder contar com a solidariedade, nem mesmo daqueles que, embora sendo bons, não dispõem de suficiente coragem para, de peito aberto, terçar armas contra as escaramuças do mal. Saibamos, porém, que existem deveres espirituais de natureza mais profunda. Sendo assim, os que são chamados a desempenhá-los haverão de ser francamente hostilizados por quem, noutras circunstâncias, os aplaudiriam. Enquanto a luz contiver um resquício de sombra, ela não será claridade plena. Somente quando se lhe oferecer leito completamente despoluído é que a fonte deslizará por ele sem graves riscos de contaminação no percurso. Na existência humana existem deveres que, por se fazerem tão óbvios, são dignos de elogio àqueles que se esmeram em executá-los com denodo. Outros deveres, porém, muito mais complexos, embora não agradando a quem os vê executados, e muito menos a quem os executa, devem ser executados custe o que custar. Não imaginem que o bem possa se alegrar na tarefa que lhe cabe de denunciar o mal, onde o mal se faça presente com os seus inúmeros disfarces. Em sã consciência, qual o magistrado que se rejubila
por ser induzido a lavrar extrema sentença contra aquele que, muitas vezes, ante a indiferença da sociedade, extrapolou em suas atitudes. Qual o médico que, mesmo a pretexto de salvar a vida, sente-se feliz por amputar um membro do corpo de quem há de permanecer na condição de invalidez? Certamente, deve ter sido com muita dor na alma que o Cristo, que desceu à terra com a missão precípua de confortar os humildes e oprimidos, empunhou a vergasta com que, certa vez, viu-se compelido a cumprir o pesado dever de expulsar os vendilhões do templo. Irmão José, um bom estudo para nós. Obrigado. Bem, meus irmãos, após essa mensagem tão interessante, né, que nos coloca uma visão estoica de como devemos proceder na sociedade, como devemos nos conduzir, nós vamos prestar a máxima atenção à nossa irmã Eugênia Castelo Branco, que ela é do lar Paulo de Tarso, uma casa espírita que fica em Copacabana, e que ela vem aqui para nos prodigalizar o estudo da noite de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade aos nossos estudos, que ela seja muito inspirada na noite de hoje. O convite da direção da casa, para que a gente possa aqui conversar um pouquinho, né? E deixando também o convite, o abraço da casa que pertenço, o Lar Paulo de Tarso, e o convite a vocês para quando quiserem nos visitar, será uma honra, serão muito bem-vindos. Nossa conversa de hoje, eu quero deixar a todos à vontade para fazer qualquer comentário, porque só eu falando realmente também acho que cansa um pouco vocês, né? Então, qualquer comentário é bem-vindo para enriquecer a nossa conversa. Nossa conversa, eu sempre fico olhando para lá, não tem jeito, né? Está aqui na frente, mas o hábito é tudo. Nossa conversa de hoje é exatamente a preparação que começa falando das bem-aventuranças, dentre elas, a dos aflitos, né? Que é, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca como primeira, né? Depois, pobres de espíritos, mansos e tudo, mas a primeira é essa. E Kardec não faz nada à toa, não faz nada por acaso, né? A espiritualidade sempre o inspira a fazer de uma forma que tem um porquê. A gente vai tentar olhar um pouquinho para isso, né? Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e suspense. O que acontece? É o maior capítulo das bem-aventuranças, mas a gente vai falar só dos itens 1 a 5, tá? E aí, né, a gente já coloca essa imagem para pensar em quem de nós, em algum momento da vida, ou em muitos momentos, não teve aflições, né? E não olhou para o céu e disse, mas Senhor, por quê? Mas Senhor, estou sozinha aqui, dá para ajudar? Né? É normal, porque nós estamos no nosso período evolutivo de provas e expiações. Então, não é férias, né? Viemos aqui para aprender, é uma escola, e obviamente que às vezes precisamos ser tocados pela dor, porque a gente é meio teimoso, né? Vocês não sei, mas eu particularmente sou bastante.
Então, esse capítulo de Bem-aventurados os aflitos, como eu falei para vocês, não é à toa que ele está na frente, a primeira bem-aventurança. Quando eu leio essa bem-aventurança, me vem a ideia assim, de que se ele não colocasse ela como Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, não colocasse como primeira, onde ele explica uma série de coisas, e por isso é o capítulo, é a bem-aventurança mais longa, a gente não entenderia muita coisa e não se conformaria. E não ia querer ser pobre de espírito, ser manso, ser misericordioso, nada disso. Porque ainda nos é difícil. Então eu creio que ele coloca isso para dizer assim, olha só, já sei que você é aflito. Porque eu já passei por isso. Jesus, não é isso? Ele faz essa bem-aventurança porque ele, assim como nós, né, foi criado simples e ignorante, e já passou por esse caminho, e sabe o quanto dói, né? Então, ele como governador do planeta, né, ele como aquele que nos inspira, ele diz, olha, eu sei que dói, mas vai passar, tá? Não é para sempre. Então, vamos tentar arrumar essa dor aí, entender essa dor, porque uma vez entendido, acho que fica mais suave. Eu penso que Jesus pensou assim, entendeu? Não sei se está errado. Mas eu acho que ele pensou assim, deixa eu falar para esse povo que a aflição é normal, né? E aí ele começa, Kardec, inspirado pelos Espíritos, no Evangelho, começa esse capítulo assim, falando da justiça das aflições, a gente vai falar disso. Causas atuais das aflições, as causas anteriores, o esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio e loucura. Nas instruções dos espíritos, os espíritos vêm falar de o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio. A felicidade não é desse mundo, não adianta espernear, porque não é. A gente tem momentos de felicidade, né? Mas não é uma coisa assim o tempo todo. Mas vai ser, vai ser. A perda de pessoas amadas, as mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido, que já, né, cumpriu e vai. Os tormentos voluntários, a desgraça real, melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Dever-se-á por fim às provas do próximo? Olha que pergunta, né? Interessante para nós. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Quantas vezes nós nos perguntamos isso em relação ao outro e a nós mesmos, né? Sacrifício da própria vida, o suicídio. E proveito dos sofrimentos para outrem. Eu fiz questão de colocar essa... porque isso está tudo na introdução desse capítulo, né? Para a gente ver quantas coisas Kardec aborda neste capítulo. A gente vai ficar só no começo, tá? Mas é importante a gente ver que é riquíssimo esse Bem-aventurados os aflitos. Porque trata de coisas do nosso dia a dia, da nossa experiência, e ainda ele dizendo, tá legal, dói, mas ó, vai passar, né? E aí eu quero ler a bem-aventurança, porque nada melhor do que as palavras de Jesus, muito melhor do que as minhas, né? Então ele diz assim, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Ditosos vós sois,
que agora chorais porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangido a gemer e a chorar. Eu confesso que quando eu li a primeira vez, não sei quanto tempo atrás isso, eu falei, poxa, parece que Jesus está me rogando praga. Eu não posso nem rir. Eu não posso nem comer bem, que aí ele já diz que eu vou passar fome na outra vida, que eu vou chorar. É isso, gente, que ele está falando? Não, né? Vê que ele cita antes uma série de sofrimentos, né? Os que têm fome, os que têm sede, os que choram, né? E ele diz que exatamente vai acontecer o contrário para esse. No final dessa bem-aventurança, nesse terceiro parágrafo, ele vem falando de que ele não está rogando praga para a gente, né? Jesus já passou dessa fase, a gente faz isso, mas ele não. Ele está nos dando um alerta. Olha, você que agora está bem de vida, toma cuidado. Né? Porque a gente sabe o quê? Que uma das provas mais difíceis é a prova da riqueza, não é isso? Então ele está dando um alerta aqui. Se você não tem fome, se você não tem frio, se você tem tudo de bom na sua vida, reparta. Doe, porque fora da caridade não há salvação. Né? Então ele está dizendo isso, toma cuidado, porque se você não souber utilizar bem tudo isso que está sendo emprestado, porque nada é nosso, né? Tudo emprestado, na próxima vida você vai ter que passar por essas dificuldades para aprender o valor. E aí a gente pensa mesmo, a gente vê pessoas riquíssimas, né? Às vezes... Tudo bem, né? Cada um assim. Deus deu o livre-arbítrio, quem sou eu para tirar? Mas a gente tem que analisar as coisas para saber se isso eu deveria fazer ou não. Então, o julgueis é válido desse jeito. O analiseis. Né? Analise, mas não precisa crucificar. Né? Então, a diferença é essa. Mas a gente analisa a atitude. E nisso a gente vê alguns irmãos muito ricos, meu Deus, né? Gastando de uma forma que poderia ajudar mais aos outros, né? Então, é esse alerta que Jesus está fazendo no final dessa bem-aventurança. E aí Kardec vai começar a falar da justiça das aflições, onde Jesus, que já foi até citado na nossa preparação, essa frase de Jesus, né? Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Aí eu já digo assim, bom, então quem não acredita em vida futura, não acredita em Jesus. Não sou eu que está falando, é ele. Ele falou em vida futura. Né? Então a vida futura é uma certeza para nós. Não é porque a doutrina espírita falou, é porque Jesus falou. Né? Agora, como é essa vida futura, se a gente vai ficar lá no céu ou no inferno, né? Lá no céu tocando harpa ou no inferno queimando, como alguns de nossos irmãos acreditam, aí é uma coisa. Nós, particularmente, acreditamos que não é assim, né? A gente não fica parado tocando harpa nem queimando no inferno. A gente o quê? A gente reencarna, não é isso? Porque nós somos imortais. Se somos imortais, não tem por que ficar lá parado tocando harpa, coisa. Então a gente tem a bênção da reencarnação. Eu gosto muito dessa figurinha
que sempre que eu olho para ela, eu me lembro de André Luiz descrevendo o ministério da reencarnação, né? E aí eu fico vendo, deve ser bem assim mesmo, você vai lá, vê tudo que você fez de errado, né? Toda pisada na bola que você deu, e aí você diz, tá legal, quero ser esse aqui, vou tentar. Às vezes o mentor fala, não vai dar certo, ainda não tá bom para isso, mas em geral nós já estamos com conhecimentozinho que nós escolhemos as nossas provas, as nossas expiações, né? Então, a reencarnação, a gente tem que ver, mas o porquê da reencarnação? Pergunta número 132 do Livro dos Espíritos. Para que reencarnar? Alguém me ajuda? Vai falar, gente. É bate-papo. Tem palestrante aqui não, né? Vai evoluir, né? Eu adoro essa pegadinha, que a gente tem mania de falar isso, né? Mas eu diria que é para aprender. Porque quando a gente não aprende, a gente não evolui. Então, a gente vem nessa ânsia de... Eu tô doida para evoluir, né? Porque eu tô tentando pelo menos ir para o nosso lar. Entendeu? Eu já sei que eu vou ficar lá no umbral um bom tempo, peço ajuda dos amigos, mas assim, né? Benditos. Lembrem de mim, por favor, quando junto com o André passar lá pelo umbral, oi, sou eu, me ajuda aqui, né? Porque eu sei que eu vou ficar lá um bom tempo, tem jeito, mas por isso que eu estou pedindo para ver se eu aprendo, né? Porque aprendendo é que a gente consegue evoluir. E o principal que eu acho nisso tudo, né, nesse esquema que Deus montou, porque Ele montou um esquema muito bem feito, né? Ele podia nos fazer marionetes, né? Aliás, Ele podia nos fazer já perfeitos. Que às vezes eu pergunto para ele, já não fez perfeito? Que trabalho que dá essa história de, né, você está sempre aturando a gente, errando, né? Mas, no fundo, ele está certo. Por quê? Vai ser por mérito, né? Nós vamos conquistar a nossa felicidade por mérito. E não porque ele botou a mão lá e fez... Aliás, eu estou com um problema muito sério com isso. Toda vez eu fico assim nervosa para corrigir, porque é hábito nosso, às vezes dando aula ou fazendo palestra, né? A gente, de uma certa forma, cai naquele hábito católico de Deus quis e Deus não quis, né? Então, mas por quê? Porque Deus fez assim, porque Deus quis... A única coisa que Ele quer é que eu seja feliz, gente. O resto é por minha conta, não é isso? É por minha conta. E é maravilhoso, porque eu aí vou ter o quê? Mérito. Eu não devo nada a ninguém, nem a Deus. Sim, a não ser a minha vida, claro. Mas toda a felicidade que eu conquistar vai ser por quê? Porque eu aprendi. E geralmente no nosso estado a gente aprende o quê? Através das aflições, né? Através das cutucadas, das dores que a gente vai aprender, né? Então, quando ele fala de justiça das aflições, eu penso nisso, porque de que serviria o aprimoramento moral sem a vida futura? Né? Quando Jesus fala que sem a vida futura não rola, de uma forma a gente pensa assim, realmente, para que eu... Porque ainda é um esforço para a gente, né? É difícil, né, a gente conquistar a tal da moral, que de vez em quando dá umas tentações, né? Dá umas tentações, assim, de facilitar a vida de uma outra forma, né? Aí a gente volta e pensa, opa, peraí, 10 anos de umbral já tenho, não quero 15, né? Porque é difícil mesmo, ainda... Para nós, a gente vive escorregando. E isso é muito importante a gente pensar, porque tem irmãos que escorregam mais. Tem irmãos que ainda cometem, né?
crimes, né? Assassinatos, roubo, desvio de verba, né? Não vamos pula, não vamos falar, nem vamos pensar nisso, né? Mas assim, é o top isso, né? Mas nós mesmo, quantas vezes escorregamos aqui e ali, não talvez nesse tipo de crime, mas talvez em injustiças, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? O meu filho é um santo, da vizinha não presta. A gente às vezes escorrega, e isso é moral. É injusto da nossa parte, né? Analisar o outro desta forma, ter preferência pela consanguinidade, porque no fundo, como Jesus falou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então será que é só o meu consanguíneo? Será que o filho da vizinha não é melhor do que o meu? Mas eu defendo o meu com unhas e dentes, mesmo quando ele está errado. E o outro não presta. Então são, às vezes, aí a gente diz assim, mas é por amor. Como a gente ainda não sabe o que é amor, né? A gente está muito longe do tal do amor ágape, que é o de Jesus, a gente escorrega por amor, mas escorrega, né? Então, quando ele pergunta isso, de que serviria, né, esse aprimoramento moral? Por que nós estamos batalhando para melhorarmos moralmente, a muita custa, às vezes a custa de sacrificar, perdão, de sacrificarmos certas coisas? Para que nós faríamos isso se não houvesse vida futura? Porque daqui a pouco a gente morre, vai lá para o caixão e ficou tudo aí. Então, o mundo seria uma loucura, pior do que já está, né? Mas, por que Jesus nos fala das aflições? Como eu falei no começo, porque Ele sabe que nós ainda estamos nessa fase de prova e expiação. Ele sabe, ele já passou por isso, ele sabe que dói, ele sabe como é difícil passar por cima de uma dor de forma íntegra, resignada, ainda assim louvando a Deus, que é como a gente deve fazer, né? Oh, meu Deus do céu, é difícil. Porque quando a dor me bate, gripe. Quando vem gripe em mim, eu digo, mas por que agora, Senhor? Eu tenho que fazer lá um negócio, tenho que dar palestra, só agora me manda essa gripe. Estou sempre dizendo que Deus mandou. Né? E não foi Ele que mandou. Fui eu que não cuidei da minha imunidade, fui eu que não fiz algo certo. E a gripe, o vírus gostou de mim, né? Foi por amor. Por amor, o vírus entrou em mim e eu fiquei gripada. Legal. Né? E aí o que eu tenho que pedir a Ele é o quê? Força. Senhor, me dá força que eu tenho que ir lá fazer a palestra. Estou gripada pra caramba, mas eu tenho que ir lá. Né? Mas a gente já, em geral, se revolta. Né? Não dá. Então, Jesus, sabendo disso, Ele fala dessas aflições. E Ele vem falar de todo tipo de aflição. Lembra quando nós lemos lá a bem-aventurança? No meu entendimento, ele está falando de todo tipo de aflição. Porque ele sabe que Jesus geralmente fala ao Espírito. Lógico, as coisas que ele está falando ao Espírito, porque é o Espírito que importa. Né? Afinal de contas, esse corpício aqui, daqui a pouco, né, segue o barco para vir um melhor. Então ele está falando ao Espírito, mas ele sabe que nós estamos encarnados, que nós estamos na matéria, e que essa matéria interfere na nossa dor. Então, no meu entendimento, ele está falando das aflições materiais e das aflições espirituais também. As materiais, né, por exemplo, é isso. Quando por intermédio de uma vida imediatista, alguns cristãos, em momentos de perdas significativas, têm dificuldade de confiar em Deus, não é isso? Na hora que a gente perde lá
treco, pronto. Mas, Senhor, por quê? Oh, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? É na hora. O cristão mais fervoroso, mas já manda, né? Não fala, mas o pensamento foi. Que agora a gente está pelo menos melhor que a gente não fala. Mas o pensamento foi. Aí você quer... Não dá, já foi. Então, essas aflições são de ordem material, sim, são muitas, né? E são muitas. De alguma forma, nós aqui, acredito, temos uma vida mediana, lógico que com dificuldades, mas ainda temos que agradecer, eu acredito, né? A minha casa trabalha no Pavãozinho, em Cantagalo, no Morro de Copacabana, do Posto 6. E nós temos lá, nossa presidente fundou, há 30 anos atrás, um colégio, que hoje nós temos 430 crianças, com horário integral de estudo, com 4 refeições por dia, e com uma batalha danada para manter isso. Porque toda casa espírita tem a sua obra e a gente sabe que não é fácil. A gente vive pedindo, né? Ajuda aqui, ajuda ali, faz bazar, faz não sei o quê. Tá certo. Se pedir, contasse bônus, a gente estava feito na vida, né? Ninguém ia para o umbral porque já tinha sanado os débitos. Mas aí a gente começou a perceber, lógico, o lema da casa é educar para libertar, né? Porque a gente entende que realmente a educação é fundamental, principalmente nesses lugares mais pobres, onde realmente, se a criança não recebe uma educação, não vai à frente, continua ali, né? E aí o tráfico pega, enfim, é aquela coisa. Só que a gente começou a perceber que não era o bastante. Aliás, nunca é o bastante, né? E aí a gente começou a fazer visita à casa delas, aos pais, porque a criança ali era muito bem tratada, só que chegava em casa, apanhava, né? Aquela coisa que a gente já sabe. A gente começou a fazer visita aos pais para fazer uma prece, para conversar com eles, para dizer, olha, esse menino é o demônio. Ele não é demônio, não, bicho. Você nem sabe o que é demônio. Deixa para lá, não sei o quê, para bater um papo, né? E aí a gente vê realmente o que é pobreza. Uma favela na zona sul do Rio de Janeiro, mas ainda assim é muita pobreza. Às vezes pessoas vivendo, famílias vivendo num cubículo de 3x3, sei lá, que ali é cozinha, banheiro, quarto, sala, tudo ao mesmo tempo. A porta do edifício é o tráfico. Então, assim, quando você para pensar nisso, aí a gente começa a ver realmente o que é aflição, né? É óbvio que existe aflição de todos os tipos. Quando nós temos uma doença grave, quem é que não fica aflito? Óbvio. Eu trabalho no Hospital da Lagoa, na parte terminal de oncologia, e é uma aflição. É uma aflição porque, o que você diz? Quando a pessoa diz assim para você, eu não quero morrer. Aí você fala o quê? Eu engulo e rezo, né? Porque eu não tenho o que falar para essa pessoa, principalmente quando não é espírita. Eu tenho uma dificuldade danada, gente, de lidar com quem não acredita na reencarnação, na outra vez. Eu tenho essa dificuldade. Então, desculpem, eu estou citando isso, que não seja pesado, por favor, mas é só para a gente lembrar, às vezes, o quanto as nossas aflições são, né, mais leves. E é por isso que a casa está sempre convidando, eu acho, para a gente fazer trabalho voluntário, porque quando a gente, né, faz trabalho voluntário e vê essas coisas, a gente diz, opa, meu calo estava doendo, mas agora nem está mais, deixa quieto.
Porque tem aflições que realmente ficam muito difíceis. E Jesus, sabendo disso, ele vem nos acolher. É por isso que o vigiai e orai é sempre necessário, porque muitas das vezes, né, é o único consolo que a gente consegue ter. É parar, fazer uma prece e dizer: Senhor, pelo amor do Pai, me dá força para eu passar por isso, porque está difícil. E por incrível que pareça, ele acode, né? Eu tenho até que horas? Até as 9? Perdão. Obrigado. A perda material costuma trazer algo frustrante até concluirmos que nos livramos do medo de perder. É muito difícil ainda, claro, mas muitas das vezes tem um ditado que diz assim: a pessoa mais rica é aquela que não tem mais nada a perder. Digo, oi? Mas você perde o medo de perder. É muito bom. É muito bom, porque, né, na nossa vida, as coisas materiais que nós temos e que nós precisamos conquistar, vive nos agulhando, vive nos colocando na loucura. Porque assim, você nasce, tudo bem, aí tem um período legal ali até os 10 anos, né? Mas depois começa, aí você tem que estudar. Aí você tem que fazer o ginásio, depois você tem que ir para a faculdade, porque sem faculdade não é nada. Aí sai da faculdade, você tem que arranjar um emprego, né? E aí, quando tem a namorada, você tem que casar. E aí você tem que comprar um apartamento, e tem que também ter um bom carro, e tem que... Você vive tendo que... E quando perde alguma coisa disso, aí é o fim do mundo, né? Então, lógico que é difícil, lógico que ninguém está pregando aqui uma vida do nada, né? Da gente sair sem nada, mas podemos prestar atenção nisso, né? De que eu vivo agarrada ali a tudo e que isso muitas vezes me faz sofrer. Isso muitas vezes me traz aflição. O quanto mais eu tenho, né? Muitas vezes me traz mais aflição. Porque eu tenho que aplicar o dinheiro, mas a aplicação não está dando muito, mas não... Complicado, né? Jesus fala também das aflições espirituais. Essas, obviamente, são de maior importância para nós. Mas, como eu falei, num contexto geral, tudo é aflição, né? E a gente precisa trabalhar, né, a nossa parte espiritual exatamente para que a material não nos deixe tão loucos, digamos assim, né? E aí ele vai falar para despertar os valores do Espírito Eterno. Isso Kardec vai falar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o título do capítulo é Sede Perfeitos, né? Que aí ele fala dos caracteres da perfeição, do homem de bem, os bons espíritas, porque, né, a gente precisa se questionar quanto a isso. Você é pessoa, sou espírita. E aí, o que você faz? Eu assisto reunião pública toda semana na casa espírita. E que mais? Porque não basta, né, minha gente? Não basta a gente assistir só a reunião pública. Não basta eu estar aqui só falando, fingindo que sou importante, né? Não basta. Fora da caridade não há salvação. E o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo para o outro? Então, ser espírita é complicado, né? Porque quanto mais souber, mais será cobrado. Tem hora que eu digo assim, para que eu fui aprender essa doutrina? E quando eu era mais ignorante, estava tudo certo.
Mas não tem jeito. De qualquer jeito eu ia aprender. Uma hora eu ia aprender, né? Então, eu já fui católica, já fui do candomblé, já fui budista e nada me convencia. Até o dia que caiu o Livro dos Espíritos na minha mão, que na primeira pergunta... já fui ateia também, tá? Eu sou bióloga e aí a gente começa na ciência, a gente, né, diz, quero crer em Deus, coisa nenhuma. Aí caiu o Livro dos Espíritos na minha mão, que na primeira pergunta o cara me ganhou. Porque é de uma genialidade absurda, Kardec. Quando ele pergunta, que é Deus? Eu falei, é isso que eu penso a vida toda, fui eu que inspirei esse cara. Porque assim, a vida inteira eu pensei que era isso. Esse cara barbudo, esse velho barbudo sentado no trono que faz isso, faz aquilo outro, não existe para mim. É uma outra coisa que eu não sei o que é, mas é que é Deus. E que eu, como bióloga, eu fui estudar a criação divina. A minha loucura era isso, porque eu queria entender a criação divina para saber como é que era. Eu não sei como falar, vou falar esse ser, porque Deus não é ser. Mas eu queria saber como é que é esse Deus. E aí eu fui tentar entender a criação dele. Bom, estou tentando entender até hoje, ainda vou levar umas 2000 encarnações para entender, mas tudo certo, né? Kardec, os espíritos nos dizem que nós não ainda temos condição de entender Deus. Mas é isso. E aí eu falei, é isso que eu pensava. Passei uma semana lendo e relendo o Livro dos Espíritos, para cima e para baixo, e aí bateu, né? Então, assim, os espíritos, a parábola do semeador, que, né, eu acho que a parábola mestra, assim, ela mostra tudo. A hora que você vai despertar. Como é que vai ser? Né? A semente vai cair aqui, vai cair ali, vai cair acolá. Uns não despertam, outros despertam. E está tudo certo. Porque todo mundo tem seu tempo. E todo mundo vai caminhar para a felicidade. Né? É o único determinismo que nosso Pai nos deu. Os espíritos, nesse capítulo, nos falam sobre o dever, a virtude, os superiores e inferiores, o homem no mundo, o cuidar do corpo e do espírito. Olha como ele está falando. Os espíritos estão falando, sim, cuidado com o ser espiritual é fundamental, mas com o corpo também, porque ele é o bendito que te propicia estar aqui num aprendizado para evoluir. Então, cuidar do corpo não é só para ficar bonitinho, né? Também, não tem nada de mal nisso, mas, né? Porque nós temos os nossos vícios. Eu canso de dizer, olha, quando eu desencarnar, gente, vocês nem cheguem perto ali do sorvete Itália, porque eu vou estar obsediando todo mundo, tá? Porque eu sou enlouquecida por sorvete. Então, quando eu desencarnar, tem sorvete lá em cima? Não tem. Aí eu vou estar ali, entendeu? Só tomando sorvete com os outros. Porque a gente ainda tem isso. Eu tenho gula, eu sou formiga, né? Então, a gente tem essas coisas assim erradas com o corpo, mas um dia a gente consegue. Emmanuel vem brilhantemente nos dizer, ele faz uma comparação que eu acho muito interessante. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Não é isso? Nós somos pescadores, que estamos, o nosso caminho é o quê? Nós estamos nesse barco, jogando a rede para captar aprendizado, e com isso conseguirmos evoluir, né? A perda dos valores morais evidencia a decadência do ser humano. Eu diria até sem comentários, né? Tristemente, se nós olharmos para o mundo de hoje,
a gente começa a ver em alguns irmãos atitudes tão difíceis, né? Que a gente vê que é por aí mesmo, né? A perda da moral ou não conquistar uma moral, né? Evidencia a decadência do ser humano. Hoje em dia, por qualquer coisa se briga. Se eu gosto do verde e você do amarelo, a gente briga por causa disso. Mas se eu passar a gostar do azul, a gente briga também. Não tem, parece que a intenção é brigar, sempre. Né? Não tem o respeito, a tolerância, dizer, tá legal, você pensa diferente de mim, e daí? Né? Isso não é motivo para a briga. Mas, enfim, vamos deixar isso para lá, porque briga não é bom, né? Os espíritos nos trazem uma análise para uma visão interessante sobre a justiça das aflições. Por que as diferenças? Gente, eu não consigo imaginar como que alguém que não é espírita encara isso. Porque de todas as culturas, as religiões em que eu conheci um pouco e passei, eu em nenhuma encontrei uma resposta como eu encontro no Espiritismo. Eu não estou fazendo proselitismo, mas realmente eu parei nela, né? Porque foi a única que conseguiu me explicar certas coisas, principalmente com relação a isso, as diferenças. Por quê? Né? Por que uma é linda, outra é feia? Por que um é pobre, outro é rico? Por que um nasce sem perna? Por que uma... Todas essas coisas que estão nesse capítulo, as mortes prematuras, as coisas... Por que isso? Né? E aí sim, quando a gente entende, né, essa colocação da vida futura de Jesus, que ele fala das reencarnações, depois a gente diz, opa, aí tem alguma coisa, né? Que é a nossa famosa lei de causa e efeito, né? Que todo efeito tem uma causa e vice-versa, toda causa tem um efeito, né? Isso. Não é à toa, nada é por acaso, o acaso não existe e a lei de causa e efeito vai atuar. E aí chegamos no segundo item da nossa palestra, que o relógio espírita é cruel, eu tenho que acelerar, né? Não, mas já estamos acabando, porque a gente vai ver só até o item 5, tá? Causas atuais. Né? Basicamente, as aflições, a gente pode pensar, mas o que eu fiz para isso? A gente pensa assim, né? O que eu fiz para isso? Aconteceu alguma coisa, uma aflição na nossa vida e a gente já diz, é imediato o pensamento. O que eu fiz para isso? E aí, Kardec divide, os espíritos dividem as causas em atuais e anteriores, né? As atuais, porque nós ainda somos imperfeitos, né? E vamos cometer muitos erros, muitos enganos, tanto morais como materiais, como psíquicos, né? E as causas anteriores, que a gente não vai entrar muito nisso hoje, mas só para dar um play da palestra que deve ser a seguinte, algo assim, né? São ações das nossas vidas passadas, quando ainda éramos mais primitivos. Então, coisas que nós fizemos erradas lá e que a gente tem que agora passar, como a situação que eu falei antes, lá no começo, né? A pessoa rica que não deu valor a tudo que recebeu do pai, né? Não usou bem o dinheiro e agora, de repente, ela vem pobre para saber o valor do dinheiro. Essa é a justiça da aflição, que eu acho muito justa, por sinal, essa justiça, né? E aí, a gente falando de causas atuais, a gente divide em materiais, espirituais, moral e psíquica, né? Nas materiais, a gente precisa pensar nisso. Eu não tenho respostas, né? Eu gosto de fazer pergunta e cada um pensar na sua, né? Porque a aflição é coisa que dói. E quem sou eu para ter que apontar alguma coisa? Mas é assim, como é que nós estamos lidando com a matéria? Como eu falei antes, o quão importante a gente valoriza isso.
Diz que casa de ferreiro, espeto de pau é isso. Eu tenho um irmão que está com 75 anos e continua trabalhando que nem um louco. Eu já falei para ele, olha, nessa vida você não vai ser rico, nessa encarnação não dá, mas não adianta. Eu digo, você já tem um patrimôniozinho, não é rico não, mas eu falei, você podia estar aí, indo à praia, não sei o quê. Não. Então, assim, qual é a importância grande que nós estamos dando à matéria? Não, eu tenho que comprar outro apartamento porque eu tenho que deixar para o meu filho, para o meu neto. A vida do seu filho, do seu neto, é outra. É dele, não é sua. Para de querer reger o negócio. Porque essa história de herança traz problema, hein? Não é? Ou, vamos nem entrar nisso. E com as perdas materiais, como é que você se comporta com isso? Com os excessos, como é que nós estamos lidando com o planeta? Ai, Jesus! As pessoas continuam acreditando que não tem aquecimento global, é isso mesmo? Porque se aquecer mais, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar minha conta de ar-condicionado. Então, assim, oi? E pensar que o Mestre Jesus construiu esse planeta lindo, maravilhoso, que eu amo, adoro. Mas não quero vir para cá no próximo não, tá, Senhor? Por favor. Porque o negócio aqui não vai estar bom. Eu sei que eu ainda tenho que encarnar no prova e expiação, mas não vai estar bom o negócio aqui. Não é não? Estou mentindo? E os excessos? Ah, meu Deus, de todas as ordens. Eu já confessei o meu, que é ser formiga. Tá? Para por aí. Jung vai nos falar assim, todo excesso esconde uma falta. Já pensaram nisso? Então é bom a gente começar a olhar para os nossos excessos e dizer assim, o que está faltando em mim que eu estou fazendo isso aqui para compensar? Autoanálise, né, gente? Autoanálise é fundamental para que a gente progrida. Doutor Eurípides Barçanufo vai dizer, todo excesso é energia acumulada em local inapropriado, estagnando o fluxo da vida. Excesso de excessos corresponde à falta de si mesmo. E se o que te falta é você, nada poderá preencher esse vazio. Eu não sou ninguém para comentar isso, então assim... E aí, em homenagem ao filme ainda, né? Ainda estou aqui, mas na verdade eu estou falando do nosso plástico bendito que assola o nosso planeta. E todo o lixo, toda a porcaria que a gente cria, maltratando o planeta. Ele está aqui e vai ficar por muito tempo. Para os netos, bisnetos, tataranetos, e talvez para a nossa próxima encarnação. A gente vai chegar aqui, não tem cenoura, não tem alface, não tem nada, só tem plástico para comer. Deus ajude a modificar o nosso perispírito para que a gente possa digerir plástico. Porque vai ser o que vai sobrar. E as causas atuais, psíquicas e morais, rapidamente, gente. Como estão os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações? Porque é assim, né? Pensou, agiu, em geral. É muito difícil, né, a gente frear uma ação de um pensamento que não é tão bom, né? E aí eu vou citar rapidamente só algumas coisas, que é nossos pensamentos. Inveja é uma prisão que nos impede de sermos felizes. Não é isso? Você vai ficar invejando e não vai ganhar o negócio. Não tem jeito, né? A intolerância e o preconceito. Como é que nós estamos agindo com isso? Porque muitas vezes a gente finge que aceita o barato, mas não aceita. E o pensamento está só aqui, ó. Nossa Senhora, o que é aquilo? Né? Finge que aceita. Faz um personagem. A máscara.
Não, volta. Ah, meu Deus. Volta. Raiva, então, não vou nem falar quantas vezes a gente sente, né? Pisou no meu pé, enfiou o carrinho no supermercado, no meu pé. Eu já quero esfolar. Não é, amiga? Dói, né? Pois é. Dói. Eu já quero matar a pessoa e a pessoa às vezes não vê. Porque eu não sei quem inventou esse carrinho. É homem, tá? Porque o homem, quando inventa um negócio que é pra mulher usar, nunca dá certo. Não é, não. Coisa de cozinha. Tinha que ter uma mulher lá inventando porque eles não sabem. Tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus, homens não se sintam. Mas assim, eu não sei quem inventou aquele carrinho, que ele tem 2 andares. O andar de baixo vai mais na frente do que o andar de cima. Só que você está empurrando o carrinho e você só vê o andar de cima. Aí você vai e bate na pessoa, porque o andar de baixo já chegou enquanto o de cima não chegou. Simples assim. Então, a coitada me atropela, eu não posso ficar com raiva dela, mas eu fico, né? E pior do que a raiva é a mágoa, porque a mágoa é o cárcere da alma, né? Fica aqui e vai para o perispírito, tá? Então, se não trabalhar essa raiva e ela vira mágoa, na próxima encarnação vai estar ali, porque está gravado, né? A maledicência, então, não vou nem falar nada, né? É o que contamina o homem, não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, está em Mateus, palavras de Jesus, não é isso? Então, como a gente gosta de uma fofoca, né? Vamos combinar, que às vezes é bom, mas, enfim. Uma outra causa da nossa aflição, em termos psíquicos e morais, é isso, a vingança. Nossa Senhora, como? Né? Eu acho tão pesado que vou passar logo. E o que eu desejo aos meus inimigos? Não, agora eu não desejo, porque eu já sou um espírito mais puro, mas que quando ele cai eu morro de rir. Ah, isso, não fui eu que desejei. Eu não fiz nada, ele tropeçou ali na pedra, mas eu gostei muito, porque ele merece. Ele merece, entendeu? Eu sou o juiz, advogado, promotor, tudo ao mesmo tempo. Ele merece. Não há nada mais duro do que a suavidade da indiferença. Essa, então, é pior ainda. Eu não sei o que é pior, se a raiva, a mágoa, a indiferença, a vingança. Eu não sei o que é, mas indiferença é assim, olha, sai do mundo, vai para outro planeta. Porque, assim, você está aqui pela lei da sociedade, do progresso, por todas as leis divinas, para interagir. Como é que você é indiferente? Você não é indiferente. No fundo, você está com uma raiva danada ali, aí você finge que nem liga. Entendeu? Faz a cara de blasé, mas não é. Ambição e ganância, né? Quantas vezes passamos por cima de pessoas por causa disso? E agora esse Jesus na glória é o mais difícil, o perdão. Como ainda nos é difícil perdoar, porque a gente não entende que quando eu perdoo, eu não estou dizendo que você me fez alguma coisa, eu não estou dizendo que você está certo. Eu estou simplesmente dizendo assim, não me afeta, sai de mim. Porque essa dor, essa raiva da mágoa, essa coisa da mágoa, acaba me fazendo mal. E esse perdão, seja quando você perde perdão e a pessoa não perdoa, ou seja, até quando você, por orgulho, não consegue pedir perdão e fica você virado para um lado e ela para outro e ninguém se fala mais e tudo bem. Legal. Então, essas coisas que eu citei são que nos causam atualmente, nesta mesma encarnação, as aflições, né? E aí a gente não sabe, eu sou tão boazinha, não sei por que isso me acontece, não é? Para pensar. E aí temos também as causas anteriores das aflições, né, que estão realmente ligadas à nossa vida passada. Não vou entrar no assunto porque não o nosso tema parou aqui no 5º item, tá?
Mas só para dizer, fazer esse alerta, olha só, não é olho por olho, né? A gente tem aquela célebre coisa do cara que era o carrasco na outra encarnação, cortava a cabeça de todo mundo. Não é por isso que ele veio essa encarnação sem cabeça, né? Óbvio. Ele veio sem um dedo, para lembrar ele como ele tem que amar. Então não é olho por olho, a lei divina não faz olho por olho, porque a lei divina ela tem misericórdia e ela leva em conta inúmeros fatores. Então a gente precisa prestar atenção nisso. As nossas aflições são por conta nossa. Mas Jesus está sempre ao nosso lado nos ajudando. Mas isso é uma outra história, né, das vidas passadas. Então, só para ficar na nossa mente essa figura de que toda vez que a gente estiver se sentindo assim, numa aflição, numa dor, numa perda, seja o motivo que for, que a gente imagine Jesus ao nosso lado, nos abraçando, nos consolando, transmitindo essa luz dele. Ele está o tempo inteiro assim. A gente tem mania na prece, às vezes, de dizer assim, Jesus esteja conosco. Não, eu tenho que pedir para eu estar com ele, porque ele está sempre conosco, né? Então, que a gente possa, nesse momento de dor, ter consciência de parar e dizer, Senhor, está doendo muito. Eu preciso muito da sua ajuda. Me abraça aqui, porque eu peço apenas para ter força para vencer mais essa prova. E eu tenho absoluta certeza de alguém que já passou por algumas coisinhas, que ele vem e abraça, né? E vocês devem ter essa certeza também. Muito obrigada. Eu espero que a gente não tenha muitas dores, mas que a gente tiver, a gente lembre dessa figura do Mestre, sempre nos abençoando. Obrigada pela atenção de vocês e que eu possa estar mais vezes nessa Casa Santa. Boa noite a todos.